Saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais uma semana do estudo dos pequenos grupos e essa semana, no Manancial, nós estamos no roteiro da semana 20 e o tema é Apenas Creia. O texto base é Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. E a pergunta do quebra-gelo que nós temos é: você se considera uma pessoa que crê no Senhor Jesus em momentos difíceis e por isso olha para o futuro com esperança e vive o presente com equilíbrio? Tempo de orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, suplicamos a Tua misericórdia, Senhor. Suplicamos força, Senhor, para continuar na Tua obra, para fazer o Teu querer, Senhor. Te agradecemos por todos aqueles que estão, Senhor, participando de uma forma tão bonita, nos pequenos grupos, por intermédio das mídias sociais. Continue abençoando a todos, Senhor. Guarda-nos de todo mal. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos com o texto bíblico que fala sobre a cura da filha de Jairo. E vamos destacar no texto o versículo 35 e o versículo 36 de Marcos capítulo 5, que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Este é um texto que trata vários assuntos. Hoje estaremos tratando sobre a questão da fé. E vemos na vida de Jairo alguém que era um líder, alguém importante na sociedade, um líder religioso. Ele era considerado um dos principais da sinagoga e ele tem um momento de crise. A sua filha fica doente e ele sai da sua casa e vai procurar o Senhor Jesus. E quando chega diante do Senhor Jesus Cristo, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Nesse caminho até a casa de Jairo, ele encontra uma mulher enferma, uma mulher que tinha uma hemorragia, e estava aquela multidão, e a mulher faz aquele toque de fé no Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, aproveita essa ocasião, abençoa essa mulher, e ao mesmo tempo, Jairo estava acompanhando e estava aumentando a sua fé em Jesus, vendo aquela cura. Jesus Cristo continua até a casa de Jairo. Jesus Cristo realiza um dos maiores milagres relatados nas Escrituras, que é o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Ela estava morta e Jesus trouxe a menina novamente à vida. Esse é o contexto bíblico. E hoje nós estamos destacando a questão da fé. Quando Jesus diz: crê somente, ou apenas creia. Devemos ter fé também nos momentos difíceis. Temos fé nos momentos bons das nossas vidas, mas devemos ter fé em Jesus também nos momentos difíceis. E este texto relata a fé de Jairo diante da enfermidade,
e diante da morte. É um texto que incentiva a todos nós para que possamos continuar a crer no Senhor Jesus Cristo, mesmo em momentos de dificuldades. Cristo diz que não há limite para o seu poder. É isso que ele está falando para Jairo. Porém, Jesus diz também que é necessário ter fé. Jesus definiu a fé como um antídoto para o medo, um remédio para o medo. A fé é o contrário do medo. Até para a morte devemos ter fé para a salvação. O medo da morte é algo comum no ser humano. O ser humano não foi criado para morrer. Por isso, em algumas ocasiões, ou na maioria das vezes, o ser humano tem medo da morte. Mas devemos ter fé até nesses momentos, porque o nosso Deus é o Deus da salvação, que nos promete a ressurreição. No último dia, na vinda do Senhor Jesus Cristo, ocorrerá a ressurreição. Será na volta de Jesus. E temos essa certeza maravilhosa, que até a morte será vencida pelo Senhor Jesus Cristo. E como fé, temos na Bíblia Hebreus 11:1, que é o versículo chave sobre a fé na Bíblia. Hebreus 11 fala sobre a natureza da fé, relata sobre os heróis da fé e inicia assim, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição bíblica da fé. No comentário do Manancial, o comentário está no estudo do dia 14 de maio, que tem o tema Apenas Creio. No comentário do Manancial, alguns destaques do texto. O primeiro deles é que fala que Jairo era um religioso, alguém acostumado à religião, mas entrou em crise com a doença da sua filha. E qual pai que não fica preocupado quando uma filha fica doente? Jairo teve fé, mas vemos na vida de Jairo um exemplo de fé, porque ele teve uma fé com atitudes. Em primeiro lugar, ele creu em Jesus. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele era um judeu, um religioso, ele sabia que não devia se prostrar a não ser diante de Deus. Então, quando ele se prostra diante de Jesus, ele está reconhecendo que Jesus Cristo é Deus. Jairo, ele foi procurar Jesus. Ele não ficou parado, estático. Ele teve uma fé com atitudes. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus, Marcos 5, 22. Jairo obedeceu a Jesus. Em tudo que Jesus falou, ele foi cumprindo tudo o que Jesus falou. Esta forma é a forma correta da nossa fé. Devemos ter uma fé com atitudes. Em várias outras situações, Jesus Cristo, ele faz o milagre, mas ele pede que cada um de nós tenha essa fé com ação. E a comentarista também fala sobre que Jairo teve uma fé, e a fé é o contrário de duvidar. Ele não teve dúvida, Jairo não teve dúvida. O estudo diz que há uma incompatibilidade entre fé e dúvida.
A fé, ela deve afastar qualquer dúvida que o inimigo das nossas almas queira colocar nos nossos corações. Temos que pedir a Deus para que Deus tire qualquer dúvida e que possamos ter fé no nosso coração. O estudo também, ele termina falando uma coisa muito importante. Nas crises, nas horas difíceis, nos momentos mais difíceis que venhamos a passar nas nossas vidas, confie em Jesus. Os líderes dos pequenos grupos vão continuar fazendo as perguntas para reflexão e compartilhamento. E são perguntas bem interessantes. Perguntas que falam sobre fé sem limites de Jairo, aplicando isso para hoje. Pergunta que diz sobre o cuidado para não ter uma fé imatura, uma fé que não cresce. Aquele cristão que permanece a vida inteira sem fé, que não cresce na graça e no conhecimento de Deus. E pergunta também que fala como ensinar outras pessoas para que essas pessoas possam ter fé em Jesus. Nos pequenos grupos também terá o tempo de orar e depois o tempo de multiplicar com um cartão-alvo de oração, aquelas orações específicas, um parente, um amigo, um vizinho, alguém que você tomou esse propósito de orar, é o momento também. E no tempo da igreja, eu gostaria de destacar que diante da situação que todos nós estamos vivendo, as nossas celebrações do primeiro semestre, elas serão transferidas para o segundo semestre. Deus abençoe, que cada um de nós possa crer no Senhor Jesus Cristo, que possamos ter fé. E se não temos fé, temos que pedir a Deus que aumente a nossa fé. Deus abençoe. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,